Olá, sejam todos bem-vindos ao Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 1, objeto de conhecimento, geometria plana. Detalhamento, polígonos regulares, definições e propriedades, número de lados, ângulos internos, ângulos externos. Elementos dos polígonos, lado, apótema, raio da circunferência inscrita e circunscrita. Muito bem, então vamos falar sobre geometria, né? Vamos recordar aqui um pouco da geometria plana. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta aí, vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre os polígonos. E o que é um polígono? Um polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de retas que não se cruzam. Então, quando eu penso em um polígono, eu tenho que lembrar que ele vai ser uma figura geométrica plana, fechada, isso é muito importante, e formada apenas por segmentos de reta. E esses segmentos não irão se cruzar. Acompanhe comigo aqui alguns exemplos, né? Aqui nós temos o exemplo da estrela, desse outro quadradinho aqui, né? Então, aqui nós temos exemplos de figuras de polígonos, onde eles são figuras que são polígonos, perdão. Então, aqui nós temos figuras que são polígonos, né? Todos são fechados, são formados por segmentos de retas, certo? Professor, mostre exemplos de figuras que não são polígonos. Então, aqui, ó, o primeiro, nós temos o exemplo de que não é um polígono, pois ele não é fechado, certo? Embaixo dele nós temos a circunferência. A circunferência, ela não é considerada um polígono, né, porque ela não é formada por segmentos de reta. Aqui em cima, esse aqui que tem dois triângulos se fechando, por que não vai ser considerado? Porque os lados se cruzam. Então, quando os lados se cruzam, não é considerado também um polígono. E aqui embaixo, professor, mas isso parece um quadrado. Parece, mas vê que o cantinho lá é arredondado. Então também se configura não ser classificado como polígono. Ok? Tudo bem? Então, e como que é nomeado? Vamos lá, vamos entender como funciona a nomenclatura dos polígonos. De acordo, os polígonos eles são nomeados de acordo com o número de lados, né? Os polígonos recebem nomes especiais. Veja a seguir as suas correspondências. E aqui nós vamos, né, entender alguns polígonos, né, a partir os seus nomes a partir dos seus números de lados. Por exemplo, o menor polígono possível é o triângulo, porque ele tem 3 lados, né? Então aqui nós temos exemplos de triângulos. Depois nós vamos ter o quadrilátero, né? E aqui nós vamos ter várias figuras, o quadrado, o paralelograma, o trapézio, o losango, todos esses são polígonos que recebem o nome de quadriláteros, porque tem 4 lados. O que tem 5 lados é o pentágono, né? Então, nós vamos ter o pentágono, é um polígono que contém 5 lados. Beleza? Seguindo, quando tem 6 lados, nós vamos ter o hexágono, né? Toda figura geométrica que tem 6 lados é chamado de hexágono. Observe aqui que nós temos 2 exemplos. Esse aqui mais bonitinho, que é o regular, e esse aqui, o irregular, tá bom? Embaixo nós vamos ter o que tem 7 lados, o heptágono, né? Então, toda figura, um polígono que tem 7 lados, ele vai receber o nome de heptágono. O com 8 lados, muito famoso, né, nas lutas marciais, no MMA, que é o octógono, né? Mas também no MMA eles usam o octágono. Está correto? Está correto. Então, quando eu tenho um octógono ou um octágono que tem 8 lados, então eu já sei que esse polígono ele vai ter 8 lados. Depende da forma. Se tiver 8 lados, né, ele vai ser chamado de octógono. Seguindo, nós temos quando tem 9 lados,
que é o eneágono, né? Quando ele tem 9 lados. Quando tem 10 lados, é o decágono. Quando tem 11 lados, um decágono. Quando tem 12 lados, é o dodecágono. E quando tem 20 lados, é o icoságono. Beleza? Então, quando tem 20 lados, é o icoságono. Então, aqui a gente já viu os principais polígonos, né? Os polígonos e os seus respectivos nomes. Então, 3, com 4, com 5, com 6 e assim sucessivamente. Então, eu preciso entender o seguinte, que o nome do polígono vai depender do número de lados que ele tem, ok? E agora vamos entender quais são os elementos de um polígono. Os elementos de um polígono são lados, vértice, ângulo interno, diagonal e também nós temos o ângulo externo, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, os vértices são o ponto de encontro entre os lados, certo? Os lados são os segmentos de reta que formam, né, essa figura. O ângulo interno é o ângulo formado entre duas semirretas. O ângulo externo é esse ângulo que é formado a partir do prolongamento do lado, tá bom? Então, esse é o ângulo externo. E as diagonais? As diagonais, apesar de não estar no desenho, mas as diagonais, elas são segmentos de retas que unem dois vértices não consecutivos. Observe comigo na figura anterior, rapidamente, que, por exemplo, eu não posso dizer que A e B vai ter uma diagonal, tudo bem? Por quê? E nem A e G, porque eles já são lados. Então, para eu ter uma diagonal, eu preciso ligar dois vértices não consecutivos. Então, por exemplo, observando só o vértice A, quem seriam as diagonais saindo do vértice A? Seria o A ligando até o C, o A ligando até o D, o A ligando até o E, o A ligando até o F. Tudo bem? Então, para ser considerado diagonal, eu preciso que seja um segmento de reta, ou seja, um pedaço de uma reta, onde liga dois vértices não consecutivos, ou seja, não adjacentes, podemos dizer assim. No caso do vértice A, o B e nem o G podem contar, porque aí eles formam lados, beleza? E aí, como que eu faço para determinar o número de diagonais? Número de diagonais, né? Ela é determinada a partir dessa regrinha aqui, ó. N vezes N menos 3 dividido por 2, onde esse N é o número de lados. Então, para determinar o número de diagonais de um polígono, eu sempre vou fazer essa regrinha aqui, ó. Então, já anota aí no seu caderno, já anota lá um cantinho e guarda essa informação. Número de diagonais, eu sempre vou usar essa regra. O número de lados vezes o número de lados menos 3 dividido por 2. E alguém deve se perguntar, professor, por que menos 3? Volta comigo lá na imagem anterior, só para a gente entender por que eu não posso contar, eu vou sempre tirar menos 3 ali, né? Porque eu não posso contar com dois lados já ali, certo? Então ali eu já tiro dois lados. E aí, observe que a diagonal AC é a mesma diagonal CA, então eu já tiro ela também. Eu não posso contar com o lado AG e nem AB, tudo bem? Então aqui é o lado AB e nem o lado AG, já não conta. E a diagonal AC é a mesma diagonal CA. Então, por isso que lá na regrinha nós temos lá aquela regra. N vezes N menos 3. Tudo bem? Então aqui, ó, sempre vai ser N vezes N menos 3 dividido por 2. Muito bem, então agora vamos falar um pouco sobre polígonos regulares. A gente sabe que polígonos, os polígonos, eles são formados pelo número de lados, mas só que a gente vai ter um caso particular, que são os polígonos regulares. Os polígonos regulares, eles necessariamente precisam ter duas coisas. Eles precisam ser equiláteros, ou seja, todos os lados têm tamanho iguais, e equiângulos, ou seja, todos os ângulos internos também são iguais, beleza? Então, aqui eu preciso tomar esse cuidado. Um polígono, para ser considerado regular, ele precisa satisfazer
2 critérios além de ser polígono, certo? Então, além de ser polígono, ele precisa obedecer 2 critérios. Ser equilátero, bota aí do lado, todos os lados têm o mesmo tamanho, são congruentes. E equiângulo, todos os ângulos internos também vai ter a mesma medida, beleza? Então, para entender um pouco mais dos polígonos regulares, vamos agora ao VT que eu preparei. Muito bem, então agora vamos ver a definição de polígonos regulares usando o software GeoGebra, né? O que nós temos aqui? Temos que a definição de polígono regular é polígonos que têm o mesmo tamanho de lado e os ângulos internos todos iguais. E aí nós começamos com o triângulo equilátero, 3 lados e 3 ângulos, né, iguais, aqui no caso 60 graus. Quando vamos para um polígono com 4 lados, nós vamos ter o quadrado, onde cada lado mede, ou cada ângulo mede 90 graus e todos os lados têm a mesma medida. O pentágono, cada ângulo vai medir 108 graus. O hexágono, cada ângulo vai medir 120 graus. O heptágono, cada ângulo vai medir 128,57 graus. O octágono ou o octógono, como é falado no FC, todos os lados têm a mesma medida e cada ângulo mede 135 graus. Da mesma forma, quando eu tenho 9 lados, onde cada ângulo mede 140 graus, quando eu tenho um decágono, cada ângulo vai medir 144 graus. E aqui eu posso ir variando essa quantidade de lados à vontade e que vai ter sempre a mesma medida e os ângulos internos todos vão ter o mesmo valor. Beleza? Tranquilo? E se vocês forem observando bem, vai se aproximando de uma circunferência. Então, daqui a pouco nós vamos ver com mais calma que os polígonos regulares eles vão estar inscritos em uma circunferência. Pois bem, então vimos aí o vídeo, né, onde mostra alguns, os principais ali, sempre mostrando que os lados vão ter o mesmo tamanho e que os ângulos internos são iguais. E aí nós chegamos a uma fórmula importante, que é a soma dos ângulos internos, né? A soma dos ângulos internos de qualquer, não obrigatoriamente sendo regular, a soma dos ângulos internos de qualquer polígono depende do número de lados que ele possui. Essa soma pode ser calculada por essa formulazinha aqui, ó. S é igual a n menos 2 vezes 180 graus, certo? Então, todo e qualquer polígono, ele vai ter que respeitar essa regra aqui. Se eu quero determinar o número de lados dele, número de lados não, a soma dos ângulos internos, eu vou ter que contar o número de lados e depois substituir aqui, ó. Sempre no lugar desse nzinho aqui, ó, vou substituir e fazer a conta. Primeiro eu faço o que está no parênteses, então n menos 2 vezes 180, correto? E quando o polígono é regular, eu posso determinar o valor desse ângulo interno. Por quê? Eu sei que todos os ângulos internos de um polígono regular é igual. Então, para determinar o valor desse ângulo interno, basta eu pegar esse valor e dividir pelo número de lados. Um exemplo. Imagine que o nosso polígono seja um quadrado. Então, vai ficar 4 menos 2. Ok. 4 menos 2, 2. Vezes 180, que é 2 vezes 180, 360. Dividindo pelo número de lados, nesse caso nós estamos trabalhando com o quadrado, vai ser igual a 90. Então, por isso que o quadrado, todos os ângulos dele devem medir 90 graus. Correto? E para trabalhar um pouco mais essa soma dos ângulos internos e dar visualização para a gente, eu fiz também um VT no GeoGebra. Acompanha comigo. Muito bem. Vamos falar agora sobre a soma dos ângulos internos, né? Que é dado pela fórmula Sn igual a n menos 2 vezes 180 graus. Então, observe que a soma dos ângulos internos vai depender do número de lados do polígono. Nesse nosso primeiro caso, nós temos um triângulo, então o meu n é igual a 3. Então, vai ficar 3 menos 2 vezes 180 graus. 3 menos 2 é 1.
vezes 180, então a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus. Quando eu tenho um quadrado, 4, meu n é 4. 4 menos 2, 2, vezes 180 é igual a 360 graus. Quando eu tenho 5 lados, um pentágono, então vai ficar 5 menos 2, que é 3, vezes 180, que é igual a 540 graus. Quando eu tenho 6 lados, um hexágono regular, vai ser 6 menos 2, vezes 180, que é igual a 720. Então, observe que a soma dos ângulos internos ela está ligada ao número de lados. E eu só tenho que substituir esse número de lados na fórmula. Quando o polígono é regular, eu já sei que todos os ângulos vai ter a mesma medida. Então, basta substituir aí na fórmula e calcular a soma dos ângulos tranquilamente. Muito bem, falamos dos ângulos internos e agora vamos falar dos ângulos externos. E aí, para falar da soma dos ângulos externos, a gente também vai ter uma formulazinha, tá? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono convexa é sempre 360 graus, independentemente do número de lados. E assim, para calcular o ângulo externo de um polígono regular, nós vamos usar essa regrinha, né? Então, sempre a soma dos ângulos externos vai ser sempre 360. Mas se eu quero descobrir a de um polígono regular especificamente, basta eu dividir pelo número de lados, certo? Então, observe que a gente falou bastante aqui sobre número de diagonais, trabalhamos também a soma dos ângulos internos e agora falamos dos ângulos externos. E aí, para fixar esse conteúdo, vamos à TV para fazer alguns exemplos. Muito bem, então vamos ao nosso primeiro exemplo que diz o seguinte. Um arquiteto está planejando uma praça no formato de um hexágono regular. Para organizar a iluminação, ele precisa saber a medida de cada ângulo interno da praça para posicionar corretamente nos vértices, os postes nos vértices. Beleza, pergunta. A medida de cada ângulo interno dessa praça é... Temos aqui 5 alternativas, correto? Então, vamos observar lá os dados que a questão traz, né? Ela fala que ele vai... O projeto, o formato da praça é o formato de um hexágono regular. E aí, a primeira coisa que eu tenho que lembrar, o que é um hexágono, né? Quanto que é um hexágono? O hexágono é um polígono que tem 6 lados. É só lembrar, ó, o Brasil vai ser hexa, ou seja, vai ter 6 títulos mundiais. Então, hexa significa que esse polígono tem 6 lados, ok? Muito bem. Então, para determinar a medida de cada ângulo interno, a primeira coisa que nós devemos fazer é saber o valor da soma dos ângulos internos, né? E aí nós sabemos a partir da fórmula que diz o seguinte, S é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Muito bem. Então, e agora? Para determinar, nós vamos substituir o N pelo 6, que é o número de lados. Então, nós vamos ter 6 menos 2 vezes 180 graus. Correto. E agora? Vou fazer essa subtração. Ó. 6 menos 2, 4. Então, a soma dos ângulos internos vai ser 4 vezes 180 graus. Ah, professor, não sou muito bom de conta de cabeça. Então, pega o cantinho lá, vai lá no seu rascunho e arma lá, ó, 180 vezes 4, correto? 0 vezes 4 é 0, 8 vezes 4, 32, sobre 3, e 1 vezes 4, 4 com 3, 7. Ou seja, a soma dos ângulos internos é 720 graus. É isso que ele quer saber? Não. Ele não quer saber isso. Ele quer que a gente determine o valor de cada ângulo interno.
Se ele quer que a gente determine o valor de cada ângulo interno, eu tenho que lembrar lá da questão, lá do enunciado, que ele falou que esse polígono é um hexágono regular, ou seja, os ângulos internos têm o mesmo valor. O que é que eu vou fazer? Então, o valor de um ângulo interno, que eu vou chamar de AI, vai ser quem? Vai ser a soma, 720, dividido pelo número de lados, nesse caso é 6. Então, vou dividir 720 por 6. Então, vamos aproveitar aqui a nossa continha e aí vamos fazer aqui rapidinho 720 dividido por 6, né? Então, 7 eu posso dividir por 6? Pode, dá quanto? Não é exato, mas o mais aproximado é 1, porque 1 vezes 6 é 6. Então, vem para cá menos 6. 7 menos 6, 1. Baixo 2. 12 dividido por 6 é 2, certo? Porque 2 vezes 6, 12. E 12 menos 12, 0. Então, baixo 0 lá também. Ou seja, cada ângulo interno vai ter que ter exatamente 120 graus. A resposta correta, letra B. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Diz o seguinte: um designer criou uma logomarca no formato de um decágono regular. Para destacar o contorno da figura, ele deseja saber a medida de cada ângulo externo formado ao prolongar seus lados. A medida de cada ângulo externo desse decágono é, novamente, eu tenho que lembrar o seguinte: a soma dos ângulos externos tem uma regrinha. É 360, correto? Quando o polígono é regular, o que eu vou fazer? Basta dividir pelo número de lados. Que nesse caso, eu tenho que lembrar qual é, apesar de ter colocado a resposta, mas eu tenho que lembrar qual é esse polígono. Esse polígono que ele falou aqui, ó, é o decágono. Ou seja, eu tenho que lembrar o significado desse aqui, ó, 10, que a gente sabe que significa que ter 10 lados, né? Ou seja, essa logomarca vai ter 10 lados. E aí, para determinar o valor de cada ângulo interno, basta pegar 360 e dividir por 10. 360 dividido por 10, nesse caso aqui, ó, a gente pode simplificar aqui, né? 10 dividido por esse zero com esse zero. E aí, nós vamos ter que cada ângulo externo tem que ter exatamente 36 graus. Correto? Resposta certa, a nossa queridíssima letra D. Então, observe que, às vezes, o problema ele traz até um contexto onde eu tenho que lembrar muito bem as minhas definições. Então, se eu não lembro que a soma dos ângulos internos sempre vai ser 360 graus, perdão, interno não, dos ângulos externos, vai ser sempre 360 graus. E todo polígono regular, basta eu dividir pelo número de lados, que eu consigo determinar o valor de cada ângulozinho, eu poderia ter me enrolado numa questão extremamente simples, ó. Conta em 2 linhas, tudo bem? Então, vamos a mais um exemplo, que diz assim: um artista plástico construiu uma escultura metálica em forma de um polígono regular. Ao analisar o projeto, percebeu que cada ângulo externo mede 40 graus. E aí ele pergunta: o número de lados dessa escultura é... Então, tenho que voltar lá no meu enunciado e observar com calma o que diz. Ele diz o seguinte: que essa escultura tem a forma de um polígono regular. Então, se ele é um polígono regular, eu tenho que lembrar o que é obrigatório em um polígono regular. Primeiro, ter todos os lados do mesmo tamanho. Ok. E ter todos os ângulos internos também congruentes, né? Então, ele tem que ser equilátero e equiângulo.
Ok. E aí, eu sei que cada ângulo externo desse projeto, mede 40 graus. E aí, eu tenho que lembrar a ideia do item anterior. O que o item anterior falou? Quando eu quero determinar o ângulo externo de qualquer polígono, não, de um polígono regular, eu vou pegar a soma deles, que sempre vai ser 360, e dividir por n, certo? Só que esse n vai determinar o valor de cada ângulo externo. É isso que eu quero? Isso aqui, ó, é exatamente como eu faço para determinar esse 40. Tudo bem? Então, eu vou utilizar essa regra para determinar o valor de cada ângulo externo. Então, como ele quer saber o número de lados, ele vai querer determinar o meu n, ó. Ok? E aí, nós vamos lá resolver essa questão agora. O que é que ele disse? Ele disse, ó, cada ângulo externo tem 40 graus. Ok. Só que agora, eu sei como determinar o valor de cada ângulo externo, porque é um polígono regular. Então, vai ser 360 dividido pelo número de lados. Correto? E isso aqui vai ter que ser igual a quanto? A 40 graus. Certo? E aí, eu posso pegar esse n que está dividindo, porque ele é um número positivo, e passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ficar com 360 graus é igual a 40 vezes n, que é o valor que eu quero determinar. Então, se eu quero determinar esse n, eu vou passar o 40 dividindo. Então, n vai ser igual a 360 graus dividido por 40 graus. Certo? Posso simplificar aqui os zeros, e aí eu vou ter 36 dividido por 4, que é exatamente 9. Então, esse polígono vai ter 9 lados. Qual é o nome desse polígono só? Apesar da questão não responder, não pedir, mas aí se pergunta, é o eneago. Porque ele tem 9 lados. Tranquilo? Então, observe que, às vezes, o problema, ele te dá a ideia, eu só tenho que lembrar as definições. Então, é muito importante ter essas definições sempre por perto, que é aí que vai me ajudar a resolver os problemas. Eu tenho que saber que a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus, só que aí, se esse polígono, é regular, basta dividir pelo número de lados, que nesse caso, eu já sabia o valor de cada ângulo externo, 40 graus. Então, se é 40 graus e eu quero determinar o número de lados, basta eu substituir lá. E aí também eu poderia, por exemplo, se a questão solicitasse para determinar o número de diagonais, também seria fácil. Bastava eu substituir lá na regra do número de diagonais por 9, porque eu já sei quantos lados ele vai ter. Tudo bem? Então é isso aí. Essa foi a nossa aula sobre polígonos regulares. Foi mais uma recordação. Recordamos um conceito de ângulos externos, ângulos internos, a nomenclatura de polígonos. Tudo bem? Então, espero que tenha sido bastante satisfatória para vocês e até o nosso próximo encontro.